Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme frisado no nosso último encontro, nesta aula falaremos sobre minhas pesquisas efetuadas em fontes bíblicas e em manuais científicos que versam sobre as manifestações divinas no universo material. O objetivo é averiguar a veracidade dessas narrativas, bem como buscar investigar até que ponto tais acontecimentos comprovam a existência de Deus e de que maneira essas manifestações interferem nas relações humanas e em seu cotidiano. Lógico que o objeto principal desta investigação é a Bíblia, considerada o livro sagrado pelas principais religiões ocidentais. A versão escolhida como fonte para esta pesquisa é a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, realizada no século XVIII pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, diretamente da Vulgata. Segundo a grande enciclopédia Barça, dentre as muitas traduções da Bíblia, as de maior importância para a expansão do cristianismo nascente foram as feitas para o latim. A mais antiga foi a Ítala, redigida entre o ano 200 e o 250 na Itália, quando começava a se extinguir o conhecimento da língua grega nas regiões ocidentais do Império Romano. Foi substituída pela Vulgata, elaborada por São Jerônimo, por ordem do Papa Dámaso, no século IV. Entre 386 e 389, São Jerônimo corrigiu a tradução latina do Antigo Testamento, fundamentada na Hexapla de Orígenes. Entre 390 e 406, porém, elaborou uma nova tradução latina do Antigo Testamento, diretamente do hebraico e do aramaico. Segundo ainda a enciclopédia Barça, no século VIII, a versão definitiva de São Jerônimo acabou por suplantar as demais traduções latinas, mas foi somente por volta do século XVI que recebeu o nome de Vulgata. Das traduções para o português, a mais antiga foi feita no século XVII, por João Ferreira de Almeida. Da sua parte, essa tradução, baseada no texto grego, quase sempre discordou da Vulgata, embora fosse de orientação católica. De melhor qualidade é a segunda tradução para o português do Antigo e do Novo Testamento, realizada no século XVIII por Antônio Pereira de Figueiredo, baseada na Vulgata. O principal motivo da escolha dessa obra reside no fato de que tal tradução é literal e não interpretativa, o que lhe dá alta credibilidade em relação aos escritos pioneiros, publicados no hebraico e no aramaico. O ponto mais interessante dessa tradução e que muito facilitou sua escolha reside no fato de que, em que pese essa tradução tenha sido feita no século XVIII, quando a ciência atual estava ainda engatinhando em suas principais descobertas, ela cita em seus relatos muitos objetos criados e descobertos cientificamente como se esses já existissem nessa época, mas que, porém, só foram descobertos em tempos posteriores. Dentre essas, cabe destacar as referências ao elétron, encontradas em Ezequiel no capítulo 1, versículo 4 e capítulo 8, versículo 2. As narrativas sobre a origem do sangue, como sendo da medula óssea, Isaías capítulo 25, versículo 6. Tece comentários sobre os fusos horários, quando faz referência à cura de Ezequias, Isaías capítulo 38, versículo 8. Faz várias passagens narrativas sobre o formato da terra ou da sua redondeza, principalmente em Isaías capítulo 40, versículo 22. A realização de milagres por intermédio da utilização de fenômenos científicos ainda não comprovados cientificamente, como, por exemplo, o teleporte, no caso da conversão e do batismo do eunuco por Filipe, e que será visto mais adiante. A utilização de imagens holográficas, que trata da manifestação do anjo de Deus a Ezequiel, e a demonstração dos demais variados pecados de Israel, por intermédio de utilização de imagens. Vale ainda observar que essas citações foram feitas de forma solta, ao longo dos textos, no meio de parábolas, e que passam quase que despercebidas ao público leitor mais simples. Tais citações só são perceptíveis às mentes mais bem treinadas e já adaptadas ao trabalho com esses objetos, e por intelectuais dotados de conhecimentos mais avançados,
como os próprios cientistas. Outra questão relativa a essas passagens bíblicas está no fato de que algumas parábolas que se encontram nessas narrativas, principalmente no livro de Ezequiel, só podem ser interpretadas de maneira coerente se forem consideradas algumas premissas formuladas em séculos posteriores pela própria física quântica, como o multiverso, que esse entendimento, jamais uma pessoa que viveu no século XVIII, como o padre Antônio Pereira de Figueiredo, teria conhecimento científico suficiente para fazer a utilização desses recursos, ditos em parábolas e que só se revelariam centenas ou milhares de anos após sua profetização. De forma simples, o objetivo deste estudo é de averiguar, apenas e tão somente, as relações entre as principais profecias e parábolas com os fatos científicos, observados posteriormente na existência da humanidade, não se prendendo para isso nas análises em minúcias dos capítulos ou dos autores dos livros sagrados que são apresentados na Bíblia. Como este estudo utiliza uma tradução literal para a língua portuguesa, efetuada no século XVIII pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, baseada na Vulgata, tal fato a torna uma tradução extremamente rara, autêntica, mais próxima dos originais, elaborados nos seus idiomas nativos. Embora seja considerado um livro sagrado, a Bíblia sofreu alterações e, inclusive, supressões de trechos, capítulos e até de livros, às vezes considerados como fundamentais para dar sustentáculo para a existência de determinadas religiões ou seitas. Isso sem contar o fato de que, sendo mantida a tradução literal dos originais em latim, isso elimina o problema das adulterações e viabiliza as comparações entre as profecias e as descobertas científicas consideradas como mais relevantes. Inclusive, como será visto nos capítulos posteriores, tais comparações permitem a constatação de verdadeiras similaridades e de harmonia impressionantes entre os relatos e as profecias bíblicas, com algumas das descobertas científicas extremamente importantes, realizadas em séculos posteriores. Outro instrumento utilizado como base de análise para a viabilização desse trabalho é a ciência exata. A ciência exata, vista no campo da física, da química, da astronomia e da astrofísica, é considerada como a principal responsável pelo atual estágio evolutivo da humanidade. Há que se considerar ainda progressos relevantes das ciências humanas, principalmente nas áreas da psicologia, da parapsicologia, da economia, dentre outras, que também deram suporte relevante a esse desenvolvimento. Diante desse cenário, pode-se dizer que o desafio maior deste trabalho consiste em buscar harmonizar as aparentes, profundas divergências que existem entre as interpretações dos relatos bíblicos e a filosofia da ciência. Da sua parte, o maior desafio da ciência consiste em desvendar os mistérios que intrigam o meio científico a respeito da criação do universo e de tudo o que existe. Entre mentes, de acordo com a versão deste estudo, só a utilização de instrumentais científicos e religiosos trabalhados de forma isolada e que se traduzem na ciência material e crenças, estas últimas, pura e simplesmente fundamentadas na fé cega, sem nenhuma base de conhecimento ulterior, não são suficientes para se entender e interpretar de maneira mais criteriosa e sólida os milagres, as profecias e os fatos que são cravados no livro sagrado e na própria ciência. Deve-se ainda frisar que a física quântica e a mecânica quântica são ramos da física que foram incorporados no campo de investigação científica no período recente e que se caracterizam pela introdução de novas premissas e conceitos de análise nesse universo. Essas novas técnicas permitem investigar com maior propriedade e eficiência temas considerados até pouco tempo como produtos da imaginação humana e, portanto, fantasiosos, tais como a existência de dimensões, do multiverso, a questão da tridimensionalidade, a existência de outros quadrantes universais, etc.
Assuntos esses que, num passado bem recente, eram taxados de superstições ou ficção, mas que a física e a química quânticas e a astrofísica, dentro de seus respectivos aspectos evolutivos, os transformaram em campo de investigação científica. Vale observar que a física quântica permite, por intermédio da consideração da existência do multiverso, que se faça a análise dos sistemas interagindo concomitantemente na forma de, no mínimo, 3 universos distintos, gerando reflexos pontuais entre si. Nesse aspecto, não é isso que a Bíblia também considera a existência de 3 universos interagindo e atuando sobre a vida humana, por intermédio do que ela chama de céu, inferno e terra, ou universo material? Jesus Cristo, em interrogatório feito por Pilatos, afirma que, se ele estivesse no seu universo, o céu, seus súditos jamais deixariam que ele fosse julgado da maneira como foi, injusta. Em muitos outros relatos bíblicos, realizados pelos mais variados profetas, e até mesmo por Moisés, esses falam sobre a existência de céus e céus dos céus. Ora, essas expressões só podem ser interpretadas se forem consideradas a existência de vários universos, o que a física quântica define como sendo multiverso. A partir da aceitação da existência do multiverso, este só pode ser, por conseguinte, considerado se houver o reconhecimento da existência também das dimensões. Se existir o universo, necessariamente tem que haver as dimensões, para que se possa fazer a interação desses universos. Por conseguinte, a interação dos universos, que se dá por intermédio das dimensões, e que a física quântica chama de multiverso, só é possível se, por seu turno, essa relação se der de maneira tridimensional. Nesse contexto, pode-se considerar que foi de maneira tridimensional que o arcanjo Gabriel se manifestou ao profeta Daniel. Quando da sua visão, Daniel relata no capítulo 10 de seu livro que só ele viu a imagem do arcanjo e que as pessoas que estavam com ele não o viram. E mais ainda, que diante do estrondo que se ouviu, quando do aparecimento de São Gabriel a Daniel, os criados desse último fugiram assustados. Ou mais ainda, do aparecimento de Nossa Senhora ao jovem índio Juan Diego, em Guadalupe, ou aos 3 irmãos, Francisco, Jacinta e Lúcia, na cidade de Fátima, em Portugal. Todos esses fenômenos ocorreram com diferença de vários séculos entre um acontecimento e outro, mas obedecendo sempre ao mesmo processo, realizados de forma muito semelhante, aonde os envolvidos, além de verem, os descreveram com riqueza de detalhes. Assim, a partir de agora, o conhecimento científico, considerado no âmbito da física quântica, da astrofísica, combinadas com as parábolas da Bíblia, passam a ser os instrumentos norteadores deste estudo. Por conseguinte, vale salientar ainda que, neste trabalho, não é dada ênfase à vida pessoal de Cristo na Terra, muito menos ao tempo em que ele viveu desaparecido, que foi dos 15 aos 30 anos. Consideram-se apenas os eventos mais relevantes, que identificam suas ações de forma objetiva e que podem ser explicadas no campo da cientificidade, combinadas com a questão da religiosidade. Continuaremos nossa discussão na aula subsequente sobre religião, adentrando-nos já na análise comparativa dos relatos bíblicos e dos fatos científicos a partir do livro do Gênesis, comparando os dias da criação do universo, descrito nesse livro, com as eras geológicas, porém, só depois que tratarmos do tema economia, que dar-se-á no nosso próximo encontro. Meu nome é Antonino, sou mestre em Economia do Desenvolvimento, especialista em MBA em Gestão Empresarial, Enfoque Gerencial, pela FGV do Rio de Janeiro, sou especialista em docência no ensino superior, expertise em elaboração de projetos de viabilidade econômica, bacharel em economia, ex-professor, onde trabalhei há mais de 20 anos na área de economia e administração, sou escritor, pesquisador independente. Para isso, peço-vos que seja membro do meu canal ou contribua com o andamento das aulas
colocando seu joinha no link abaixo.